Mais uma vez, para dar encaminhamento à nossa missão, né? A missão de cada um aqui, que é de aprofundamento na palavra de Deus, aprofundamento em intimidade com Deus, para que possamos exercer a nossa missão evangelística, missão de todo cristão, tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. E hoje nós iremos nos debruçar sobre uma parábola que é incrível, é fantástica, tem um poder muito grande. Falaremos sobre a parábola do filho pródigo. Está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11 até o 32. Meu pedido será especial para que vocês abram as escrituras, né? Se alguém as trouxe, porque hoje estamos sem o recurso da projeção, que já está instalado lá no novo prédio, vai ser colocado no teto, e o especialista de Fortaleza, ele veio e fez tudo, e a gente não quis mudar, né? Para depois ter o mesmo problema amanhã, essa semana, então ficou lá. Mas essa parábola do filho pródigo, ela é única ao Evangelho de Lucas, Evangelho de São Lucas. E nós iremos ver nela uma ilustração que é poderosa. É um ensinamento poderoso sobre o poder da misericórdia de Deus, o maravilhoso poder da misericórdia de Deus. O poder da misericórdia de Deus quando ele se encontra com um pecador arrependido. Em outras palavras, meus queridos, nós podemos dizer que a parábola do filho pródigo é uma das mais impressionantes imagens completas do poder do arrependimento. O que o arrependimento pode fazer no coração do Senhor. Belíssima essa parábola. Então é por isso que já peço a vocês que, é claro, assim querendo, abram as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o verso 11 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Vamos ler, na realidade, os versos 11 e 12. As escrituras dizem assim, verso 11, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. E o verso 12, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Verso 11 e 12 nos diz o quê? Nós temos um pedido aqui. É um pedido de antecipação da herança, não é? Embora não fosse comum, na realidade era incomum, assim como é até hoje. Não era algo comum, mas era algo possível de ser feito. O inusitado aqui não é o pedido, embora incomum, mas não inusitado. O inusitado aqui é que esse pedido é feito pelo filho mais novo. O filho mais novo requerer algo assim demonstra realmente, na lógica judaica, desrespeito à autoridade do pai enquanto o cabeça da família. Mas mesmo assim, diante desse pedido, diante do exercício, do livre-arbítrio do filho, o pai atendeu ao pedido do filho mais novo e foi lá e deu a parte dele. Alguns acham que ele dividiu a herança ao meio, mas se você for para o direito vigente para o povo de Deus daquela época, lá em Deuteronômio, não precisa abrir se não quiser, mas lá em Deuteronômio 21, 17, vocês vão ver que na realidade cabia a esse filho mais novo 1/3 da herança. O primogênito, que é o primeiro, ficaria com os 2/3 restantes. Mas ele recebeu aquele 1/3 da herança. Vamos ver nos versos 13 e 14 agora, depois de ter recebido essa herança antecipada, a antecipação da herança. Vamos ver o que aconteceu com a vida deste filho mais novo. Então o verso 13 diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente.
O verso 14 diz: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Meus queridos, o verso 13 aqui, quando diz reuniu tudo o que tinha, é uma forma de dizer, do grego sunago, é dizer, ele transformou tudo aquilo em dinheiro. Toda a sua herança, reuniu tudo o que tinha, é dizer, transformou tudo em dinheiro, pegou o dinheiro e foi para longe. E lá começou a quê? A não só gastar, mas as escrituras nos dizem, gastar irresponsavelmente. Começou a desperdiçar tudo o que tinha, e começou a desperdiçar de forma fútil, forma frívola, inconsequente, imprudente, desajuizada. Aliás, o verso 30, que nós ainda passaremos por ele, mas se você me permite essa antecipação para esclarecer esse ponto, e nos informa o verso 30 que parte desse gasto era inclusive com prostitutas. Parte desse gasto era inclusive com prostitutas. E para piorar a situação, as escrituras nos dizem, uma grande fome acometeu toda a região. Uma grande fome. E aí, aquele filho viu-se a si mesmo, até mesmo sem comida, sem dinheiro para comida. Gastou a ponto de não ter nem dinheiro para comer. A necessidade extrema, ele foi viver miseravelmente, meus queridos. Foi viver miseravelmente. Os versos 15 e 16 nos explicam isso, nos ensinam isso, nos falam sobre a miserabilidade da forma com que aquele filho passou a viver. O verso 15 diz: por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Não se esqueçam, estamos falando de um judeu. Estamos falando de um judeu que na necessidade foi mandado para cuidar de porcos. Falarei mais sobre isso. E o 16 diz, ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O jovem judeu, diante daquela situação, viu-se na necessidade de aceitar o emprego atentatório à dignidade do próprio judeu, cuidar de porcos. Talvez alguns aqui não tenham a ideia do que seja isso para um judeu, mas para um judeu, cuidar e alimentar porcos era um dos trabalhos mais detestáveis que ele poderia imaginar. Lá em Deuteronômio 14:8, só para que você tenha uma ideia, as escrituras dizem assim, Deuteronômio 14:8: o porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. Fato, meus queridos, é que aquele judeu, diante do que fez, se via agora na situação de ter, para sobreviver, de servir os animais impuros, segundo a crença judaica, não é? E essa, não preciso me alongar, é uma das maiores humilhações, porque um povo judeu, uma pessoa judia pode passar. E o pior é que ele se viu até na necessidade de comer a comida que era destinada ao animal impuro. Aquela comida que era destinada ao animal impuro, ele tinha de comer para sobreviver. O que eu quero pintar com este quadro, falar com este quadro que tiramos das escrituras é o quê? Era alguém humilhado, ou se me permite o superlativo, humilhadíssimo. Alguém humilhado, tão humilhado que não é por acaso que o verso 16 termina dizendo o quê? Ninguém lhe dava nada, era alguém desprezado.
Ninguém lhe dava nada. Para um judeu, conhecedor da lei, qualquer um iria dizer, não apenas humilhado, uma vida assim, ele diria, é uma vida amaldiçoada. Meus queridos, quando alguém está no fundo do poço, quando nos encontramos no fundo do poço, quando nos achamos com a vida humilhada, desprezada, olhamos para um lado, olhamos para o outro, quando vemos que estamos afastados do Pai, como aquele jovem estava, nessa situação não vemos saída. Quando é assim, aqui as Escrituras já começam a nos ensinar algo. Numa situação tão terrível quanto a desse jovem, o que é possível fazer? O que devemos fazer? Qual é a única saída possível? É o que ele descobriria diante de tudo que fez, com um sentimento de humilhação, de desprezo. Ele entendeu que havia uma saída: voltar para o Pai, em arrependimento sincero, em humildade. Isso é belíssimo. Olha o que vemos aqui nos versos 17 e 18, que as Escrituras nos dizem. 17: caindo em si, ele disse. Quantos caindo em si, quando não havia saída, mas ele investigou tudo, chegou à conclusão correta, Caindo em si disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Aí o 18, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. Preste atenção nessa oração aqui. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Uma forma judia de falar Deus, pequei contra o céu, na realidade ele quer dizer pequei contra Deus. É uma forma de dizer Deus sem dizer Deus, sem usar a palavra Deus, o nome Deus. Pequei contra o céu e contra ti. Vamos ver o verso 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Meus queridos, como é que esse jovem se apresenta diante do Senhor, do Pai? Como é que ele se apresenta diante do Pai? Negociando algo? Tentando mostrar um próprio mérito? Tentando apresentar diante do Pai algo que ele fez? Não, ele se apresenta como alguém que não tem nada a oferecer, alguém sem dinheiro, alguém sem dignidade, alguém humilhado por completo, mas alguém com o coração sincero, com um coração arrependido. Alguém assim, sem nada a oferecer, a não ser um coração arrependido, resolve que vai voltar à casa do Pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Meus queridos, isso é de uma beleza emocionante. É buscar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E todos que buscam a graça, a misericórdia do Senhor, devem começar com este primeiro passo. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. É o primeiro passo na volta efetiva para a casa do Pai. Meus amados, era ele, filho lá na casa do pai, e agora dizia ele, tudo que quero é ser servo, é ser empregado. O filho considerou que o que ele havia feito era tão grave, mas tão grave, que ele merecia ser cortado da família do pai. Olhe só como ele volta para o Senhor. Senhor, eu não tenho nada a oferecer, eu tenho consciência do que eu fiz, não tenho nada, só me arrependo do que eu fiz. Diante disso, meus amados, o verso 20 do capítulo 15 de Lucas, esse verso, se você prestar atenção,
ele apresenta uma das mais belas imagens de como o Pai age diante de um coração arrependido. Se queremos saber qual é a reação do Pai diante de um coração arrependido, se você quer isso como um ato em uma belíssima peça, nós temos aqui no verso 20. A seguir, dizem as Escrituras, levantou-se e foi para o seu pai. Preste bem atenção aqui. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho volta para o pai sem saber o que vai esperar. E nesse processo ele é surpreendido. O filho, tendo feito o que fez, tendo desrespeitado a autoridade do pai, tendo pedido antecipação da herança e gasto de forma indiscriminada e irresponsável, inclusive com prostitutas. Quando se vê com o coração genuinamente arrependido, com o coração sincero, volta para o pai, e o que ele encontra no pai? Nada nas Escrituras nos indicam que houve nem de perto qualquer elemento de recriminação. Nada nas Escrituras nos indicam que houve da parte do pai qualquer milímetro de repreensão. Pelo contrário, quem é que corre para abraçar e beijar? É o filho ou é o pai? Quem é nas Escrituras que, quando vê o coração arrependido nessa situação, corre para abraçar e beijar? As Escrituras nos dizem: não é o filho, é o pai que corre. É o pai que é o primeiro sinal de arrependimento, o primeiro sinal de um coração genuinamente arrependido. Ele está pronto para quê? Para trazer o filho para perto do seu coração. Aleluia, irmãos. Isso é belíssimo. Isso é incrível. Isso é uma representação belíssima do poder do arrependimento genuíno, o que gera no pai. O filho que estava humilhado, abandonado, despedaçado, ele é preenchido pelo amor, pela compaixão, pela graça, pela misericórdia. O pai, ele respeitou o livre-arbítrio do filho quando ele foi embora, mas nunca deixou de querer que ele voltasse, nunca deixou de querer que ele se arrependesse, para que pudesse abraçá-lo e beijá-lo, trazê-lo novamente à sua família. Alguns, eu encontro muita gente que não entende a diferença entre a posição de Deus na história ou na parábola da ovelha perdida e na parábola do filho pródigo. É interessante que a parábola da ovelha perdida está um pouco antes nas Escrituras desta parábola do filho pródigo. Vamos só ler essa parábola rapidamente da ovelha perdida, que é importante que nós entendamos a diferença da posição de Deus em uma e outra. Olha o que diz aqui Lucas 15, 3 a 7, que nós temos a parábola da ovelha perdida. Eu vou abrir esse parênteses. Olha o que dizem as Escrituras. Lucas 15, 4. Vamos ver do 4 na realidade. Eu vou ler só o 4, que é a pergunta, que é o que interessa. Só o 4 é a pergunta, que diz assim, ó: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Porque, meus queridos, nesta parábola do filho pródigo, o Pai, Deus, o Senhor, assim como fez com a ovelha perdida, não foi atrás do filho pródigo, mas esperou o arrependimento dele para poder ir. Por quê?
porque o pai não foi atrás da ovelha perdida, mas esperou o seu arrependimento, esperou a sua volta. Por quê? Isso aqui é muito importante, viu, meus queridos? O entendimento disso é libertador para a nossa vida enquanto cristãos, para que nós não nos destruamos diante dos relacionamentos que temos, ajudando pessoas, evangelizando pessoas, e às vezes elas se afastando, não querendo. Se você exercer principalmente a função pastoral, ou você aprende isso, ou você está morto, ou o ministério irá lhe destruir. Por que que o posicionamento de Deus aqui não é o mesmo? Meus amados, o filho pródigo, ele escolheu se afastar do pai. Ele escolheu sair da casa do pai. É algo diferente. A ovelha se perdeu, o filho não. O filho escolheu se afastar do pai, escolheu sair da casa do pai. Quem está perdido, como é o caso da ovelha, precisa ser encontrada. Mas quem deliberadamente abandona o caminho, abandona a casa, sabe o caminho de volta. Quem está perdido não sabe o caminho de volta, precisa ser buscado. Mas quem, após todo o investimento de tempo, de amor, de ensinamento, opta deliberadamente por se afastar do pai, nós não podemos nos sentir responsáveis. Isso é libertador para o ministério. As pessoas que deliberadamente escolhem viver no mundo devem estar numa situação em que, se voltarem, prontamente serão recebidas de volta, amadas, abraçadas e beijadas. Mas o que fica não pode se destruir diante disso. Vamos voltar. Para voltarmos para o Pai, quando nos afastamos, tudo o que precisamos é de quê? De um coração arrependido. Nada mais. E esse é outro grande ensinamento dessa parábola. Meus queridos, é impressionante o número de pessoas que postergam a volta para os caminhos do Pai, porque não têm conhecimento disso. Acham que é necessário muitas outras coisas. Acham que é preciso isso, aquilo outro para voltar. Quando na realidade tudo que Ele quer, tudo que o Pai quer é um coração arrependido. Semana passada mesmo, né? Interessante, aconteceu um fato interessante com os que estavam no prédio novo da igreja. A gente passou a semana toda lá. Estou até preocupado com o Sandrinho, que acordando 4h30 da manhã e dormir quase meia-noite. Uma situação, passamos lá os dias lá, estávamos lá, Ari, né? Estava lá, chegou um rapaz lá, espero que venha para a igreja, um rapaz muito incomodado, muito triste, não é? E Ari começou a falar com ele, ministrar a palavra para ele, outras pessoas estavam lá também. Sei que ao final da história nós tivemos a oportunidade na calçada do prédio ali, de orar pela salvação dele. Nós oramos pela salvação do homem ali na rua, e ele foi salvo, né? Interessante que quando depois nós nos voltamos para a esposa e perguntamos: você quer voltar para o Senhor? Ela diz: eu sou afastada. Você quer aproveitar e voltar para o Senhor? Interessante que ela caiu nesse problema, porque ela disse assim: não, eu ainda preciso fazer muitas coisas para voltar para o Senhor. Oséias 4:6, né? O povo sofre por falta de conhecimento. Sofre por falta de conhecimento. Como se Deus estivesse esperando, tivesse com um checklist, né? É uma lista, fez isso, quando na realidade basta um coração arrependido. Tudo mais é feito caminhando com o Senhor. A verdadeira mudança é aquela de dentro para fora, aquela que você faz com o Senhor. E ela não sabia disso.
Espero que comece a entender de outra forma. Você veja como basta coração arrependido, que o verso 21, o subsequente ao que lemos o 20, né? Ele nos mostra que o filho ainda não tinha isso claramente na cabeça dele, porque o filho tenta fazer o discurso que ele havia preparado. O filho aqui, quando se vê, o filho chega, o pai vê o filho, corre para abraçar e beijar o filho, e o filho, ainda na mentalidade da religiosidade, sem entender que basta o coração sincero e arrependido para voltar à família de Deus, ele tenta fazer o discurso que talvez, as escrituras não dizem, mas deve ter ensaiado, né? Ensaiado em frente ao metal polido, fazendo a vez do espelho. O espelho de hoje deve ter ensaiado esse discurso para o pai, ensaiado. É como tem gente que hoje ensaia para falar com o Senhor, né? Pai celestial que mora nas alturas. Não é assim que a gente fala com o nosso Pai. A religiosidade afasta o homem de Deus. Então você veja que o menino aqui, no verso 21, foi fazer o discurso que havia ensaiado. Olha como ele diz o verso 21, ó. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele não tinha ensaiado isso, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. As escrituras nos dizem que nesse momento o pai interfere na conversa, não deixa nem o filho terminar o discurso. O discurso que ele havia preparado é de só menos importância, é desimportante diante da teologia correta, que é a misericórdia e a graça do Senhor que se derramam quando identifica o coração arrependido. Esse discurso perde valor, o que importa é o coração. Então o pai nem deixa, automaticamente interrompe o discurso, entra no discurso para colocar as coisas no trilho do evangelho correto, do evangelho puro, que diz o quê? Um coração arrependido ao voltar ao Pai é motivo de uma só coisa: celebração. Não é momento de justificação, não é momento de explicação, não é momento de exposição de culpa, martírio, sofrimento, não é momento de ficar olhando para trás, é momento de celebração. Você tem arrependimento genuíno, verdadeiro, é momento de celebração. Vocês já ouviram falar, e isso não está ipsiliteri, né? Na Bíblia, não está desta forma, literalmente da forma que vou dizer na Bíblia, mas a ideia é bíblica de que quando a pessoa se converte ou volta para o Pai, há festa no céu. Já ouviram falar nisso? A festa no céu, né? Tem várias passagens que dizem isso com outras palavras. Aliás, aqui mesmo nesse capítulo 15, no verso 10, nós temos um exemplo desse. No verso 10 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, as escrituras dizem: eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É momento de alegria, de celebração, de festa, quando o coração arrependido se encontra com a graça e a misericórdia do Senhor. É o que lemos dos versos 22 a 24, é o que esses versos subsequentes nos ensinam. Vamos ver o que diz o verso 22, quando o pai interfere, quando o filho foi fazer o discurso de justificação, o pai interferiu. E o que é que o pai diz? Verso 22 nos ensina: mas o pai, no meio do discurso dele, viu? Mas o pai disse a seus servos, é como o filho chegasse assim: pai, eu quero não sei o que, não sei o que, não sei o que. O pai entrou, aí o pai disse para os servos: depressa. É interessante que essa palavra em grego é uma das poucas oportunidades que esse depressa é usado de forma positiva. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. E o filho: peraí, eu não preciso me justificar, eu não preciso explicar, eu não preciso me dar chicotada, eu não preciso andar nos cacos de vidro.
preciso nada disso. O pai diz: depressa. Não é nem para demorar, né? Depressa. A resposta do pai é imediata. Imediata. Mesmo exemplo do ladrão na cruz que eu tanto falo. Mesmo exemplo. Senhor, lembra-te de mim. A resposta é imediata. Ainda hoje estarás no céu, né? Ao lado do pai, né? Eu sempre digo: o ladrão toma café da manhã com o diabo, vai almoçar com o Senhor no paraíso. Resposta imediata. E aqui, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Depois eu explicarei mais isso, mas o 23: tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Esse 24, eu só não choro porque o pessoal da minha região não chora. Mas se eu tivesse nascido em outro lugar, eu choraria agora. Porque o 24 diz assim: pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Meus amados, tem imagem mais linda da salvação, do que ocorre em nossa alma, em nosso espírito, do que essa? Este meu filho estava morto e voltou à vida. Este meu filho estava morto e voltou à vida. Notem como o pai se refere àquele que queria ser servo ou empregado. Este meu filho. O filho que espera uma relação que não é mais da família, pelo que fez, recebe do pai filiação, restituição da filiação. Este meu filho estava morto e agora vive. O jovem morto, destruído, humilhado, volta àquela situação da qual nunca deveria ter saído, filho do pai. Meus queridos, Deus, Ele diante do arrependimento, Ele faz o quê? Às vezes a gente aprende isso e se esquece. Às vezes nós nos achamos mais rigorosos do que Deus, porque você sabia que no exercício pastoral, uma das dificuldades que nós temos com as pessoas é fazer com que elas se desculpem, se perdoem. Às vezes elas entendem que Deus as perdoou, mas elas não se perdoam. Eu tenho que dizer, minha querida, você é mais importante que Deus, porque Deus perdoou você, e você não vai se perdoar. As Escrituras dizem que diante do arrependimento sincero, o que ocorre? Deus apaga as cores do pecado e realça o brilho do perdão. É isso que o Senhor faz, e às vezes não temos a dimensão disso. Deixe-me falar um pouco sobre essas três imagens que estão lá, que eu disse que eu falaria: a imagem da roupa, do anel e dos calçados. Quando as Escrituras dizem assim: tragam a melhor roupa e vistam nele. Essa tradução aí de roupa não é boa, não é boa. Nós temos em português uma palavra chamada estola, que se refere a uma vestimenta. E essa palavra tem esse nome estola porque vem do grego stole. E quando lemos isso aqui em grego, a palavra que tem lá é stole, em grego. Melhor tradução é estola, que é uma veste o quê? Externa, como fosse em português tem essa palavra, hobby, é como se fosse um hobby. É uma veste externa, solta, destinada ao uso da nobreza, dos reis, dos sacerdotes. Com
Com certeza, esta estola, que essa é a palavra em grego, foi o que o pai mandou trazer e vestir no filho que voltava. Depois as escrituras dizem: coloquem um anel em seu dedo. O que é o pai mandar colocar um anel no dedo do filho? É homologar a sua filiação. O filho que usa o anel do pai está autorizado a falar por ele. É o pai dizer: este é meu filho e ele fala por mim. É isso que o pai faz diante de um coração arrependido, meus amados. Coloque calçados em seus pés. O desgraçado está descalço. O desgraçado está com os pés desprotegidos. Coloque os calçados em seus pés, dê provisão ao desamparado. É isso que o pai faz diante do coração arrependido. O final do verso 24 me chamou muito a atenção. Muito a atenção. Por quê? Porque diz assim: não só pela parte inicial, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Mas ele diz assim: e começaram a festejar o seu regresso. Essa construção da frase é muito interessante, porque diz o quê? Diz que a celebração começou, mas da forma que é escrito não dá em nenhum momento a ideia de que ela encerrou. Começaram a celebrar, começaram a festejar, e não diz que encerrou, em nenhum momento. Me parece, meus queridos, que uma aplicação adequada, ou mais bem adequada desta parábola, no que diz respeito à festa, à celebração, no arrependimento de um coração sincero, quando o pecador volta à casa do Pai e se torna santo em Cristo Jesus, é de que a salvação do perdido é uma festa que se inicia e nunca termina. Nunca termina. Que representação maravilhosa, não é, meus amados? Do que o arrependimento do coração pode fazer com uma pessoa. Agora é interessante que esse elemento maravilhoso, impressionante, isso que é tão incrível, não é entendido por muitos na igreja. Muitos na igreja não entendem que o foco da nossa atividade é festejar essas coisas, buscar essas coisas, buscar a situação em que um pecador encontra o Senhor, em que alguém que é morto encontra a vida. Isso é o nosso negócio. Qual é o negócio da igreja? A salvação do mundo. Qual é o negócio da igreja? Para que existe a igreja? Por que fazemos tudo o que fazemos, todos nós? Por que vocês se envolvem com o seu tempo, o seu talento, os seus recursos? Por quê? Por que priorizamos acima de tudo o Senhor? Por quê? Para vermos o mundo cada vez mais salvo. É para isso. E às vezes perdemos essa dimensão estando na igreja. A igreja vira outra coisa. Vira outra coisa. E é interessante que o verso 25 nos fala disso. Nos fala disso. Nos fala de um exercício de religiosidade que não encontra sinonímia com o evangelho puro. Nos fala de um exercício de religiosidade que não é o do evangelho puro, da busca da salvação. Nos fala de alguém que coloca a religiosidade acima do Senhor. Vamos ver o que os versos 25 a 27 do capítulo 15 de Lucas nos dizem. Enquanto isso,
O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. O filho mais velho estava lá, voltando, viu algo diferente. Espera aí, estão dançando, estão celebrando, estão festejando? E o 26 diz: então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O 27 diz: este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho, meus queridos, voltou, notou a movimentação, o que estava acontecendo lá, perguntou ao servo, e o servo foi muito bem em sua resposta. Há celebração na casa do pai, porque o filho mais novo voltou. A celebração por isso. Mas a reação desse filho mais velho não foi de alegria. Como na igreja não podemos nos encher de alegria quando vemos um salvo? Como na igreja não podemos nos encher de alegria quando vemos a oportunidade de atingir o mundo perdido? Como? Aqui o filho velho teve a reação de raiva, na realidade. Em vez de alegrar-se pela volta do irmão, encontrou o quê? Investigou-se e encontrou ressentimento em seu coração. Leiamos o que está no verso 28 ao 30, para ver essa reação do filho mais velho. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. E o 29 diz: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas o 30, mas quando volta para casa, esse teu filho, até esquecer que era irmão, esqueceu. Quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Era uma queixa por justiça, mas justiça própria. Era uma queixa por justiça própria. Se você trata um filho que vai embora assim, tem que me tratar muito melhor, disse o filho mais velho. É a posição de quem clama por justiça própria, é a posição do fariseu, a posição do escriba, a posição do hipócrita na igreja. É a posição daquele cuja experiência com Deus está contaminada pela religiosidade. A lógica de Deus é mais profunda do que a nossa lógica, meus queridos. A felicidade de Deus não está em nossa justiça própria, não. A felicidade de Deus está na salvação daquele que sabe que por si só está perdido. A felicidade de Deus está em saber que por justiça própria todos estariam perdidos, mas pela justiça do Senhor, aqueles que estão em Cristo serão salvos. É diferente. Tanto conforme eu disse, o filho mais velho nem mesmo olha mais para o outro como irmão. Nem mesmo olha mais para o outro como irmão. Nem mesmo. Evita até chamar o outro de irmão. Por que tudo isso? Será que o filho mais velho estava em desvantagem? Não. Na lógica de Deus, não. Será que o filho mais velho não notou que se tivesse ele na mesma situação do novo, o pai não faria o mesmo? Será que o filho velho não notou, o mais velho não notou, que o pai o amava profundamente? Será que ele não notou que o pai não estava excluindo, pelo contrário, estava insistindo que ele participasse da celebração? Será que o filho mais velho não notou que a sua herança, se é isso que ele se preocupava, que inclusive era 2/3,
o dobro do que recebeu o mais novo, seria dado a ele? Não notou nada disso? O filho mais velho agia com uma religiosidade aniquiladora, e disso nós temos que fugir. Uma religiosidade, meus amados, que impediu o filho de ver o real evangelho. E há muita religiosidade hoje em dia que nos impede da mesma coisa, que nos impede de ver que a mensagem de justiça é cumprida em Cristo, não no pecador, é em Cristo. Nós temos que ter essa ciência. A mensagem genuína do Evangelho, um resumo impressionante da mensagem do Evangelho, é o que nós lemos nos 2 últimos versos do texto base do nosso bate-papo de hoje, que são os versos 31 e 32 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Na realidade, isso é uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Olha o que o verso 31 diz: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. E o 32: mas nós tínhamos de celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta é a razão da nossa existência, meus queridos, não é outra. Uma igreja que não é missionária não é igreja, é outra coisa, é clube social, é associação, é outra coisa. Não é obrigado a ser coisa de Satanás, não. Estou dizendo que é isso não, mas não é igreja, é outra coisa. Toda igreja é, por definição, missionária. E o que é igreja missionária? Cada um de nós tem de ter incutido em nosso coração e em nossa mente que temos uma missão: fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que não o conhecem ou para aqueles que o conhecem de forma errada. Essa é a nossa missão, não há outra. É por isso que eu digo, às vezes na função pastoral chega alguém para mim e diz: pastor, eu não sei o meu chamado. Você já sabe, muitos já sabem que eu respondo. Eu digo: pois eu sei o chamado de todo mundo. Todo cristão eu sei o chamado. Qual é o chamado de todo mundo? Fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que não o conhecem ou para aqueles que o conhecem de forma errada. Esta é a missão de todos nós, meus queridos. Será que se nós sondarmos o nosso coração, será que não está apagada aquela chama consumidora, aquela chama que nos toma por completo, a chama da alegria da salvação do outro? Será que estamos deixando isso apagar? Aquilo que nos move, fazer o outro, porque isso aqui é rápido. Daqui a algumas dezenas, outros estarão habitando aqui se Jesus não voltar. Daqui a tantas dezenas de anos, ninguém daqui está aqui escutando estará mais aqui. São outros se Jesus não voltar. E aí, seremos a geração perdida do livro de Números? Por que nos reunimos como igreja? Será, se nós nos analisarmos, será que nosso ânimos, a força está diminuindo? Aquela vontade de ver o outro celebrar a paz com Deus, será que estamos perdendo isso? Nós não podemos deixar ser consumidos pela religiosidade. O ápice da nossa missão aqui na terra é essa: levar ao mundo esta mensagem, a mensagem do poder do arrependimento. O primeiro profeta do Novo Testamento só tinha uma pregação: arrependam-se. Por quê? Cadê a mensagem do arrependimento das igrejas? Você que está aqui e que nos ouve, arrependa-se, se tiver de se arrepender. O poder do arrependimento é incrível no coração do Senhor, ele transforma tudo. O arrependimento sincero é tudo que Deus precisa para transformar completamente a pessoa.
Essa é a mensagem de vida que precisamos diuturnamente pregar. Meus amados, olhar para o que está afastado de Deus e mostrar o caminho, não é? Porque quando essa pessoa ela encontra o Senhor, nós temos que nos encher de alegria. Dentro de nós tem que acender como se fosse um letreiro daqueles bem extravagantes: ele estava morto e voltou à vida. Temos que viver assim. Meus amados, se você está aqui como filho que se afastou do pai, pode, pelo que foi exposto, se quiser, você não é obrigado, se quiser e querendo de verdade, porque Deus sonda o coração. O fato de você estar na igreja não faz você um cristão. Presta atenção, minhas mãos estão limpas disso aí. O fato de você estar na igreja não faz de você um cristão. O Defesa da Fé ministério, a Igreja Defesa da Fé, não salva você. Se você está aqui, passa por essas portas e acha que está salvo porque está aqui, está enganado. Aliás, está numa das piores situações que alguém pode estar: o de estar na igreja e achar que por isso está salvo. O fato de você estar na igreja não faz de você um cristão, como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro. Não faz. O que faz de você um cristão é o arrependimento genuíno perante o Senhor. E se você está afastado de Deus, saiba que você pode voltar a esta família, voltar à filiação divina. E tudo o que é preciso é uma coisa: um coração sincero e arrependido. Deus, meus queridos, Ele ama fazer isso. É isso que Ele fez por nós. É por isso que Ele veio como missionário para cá, para morrer por nós, para que possamos ser levados de volta à sua família. Então, meus amados, convido a vocês, a todos, fazerem comigo aqui uma oração, o que estão aqui e os que estão nos ouvindo. Oração rápida. Vou fazer e vocês repetem comigo, não é? Quem está nos ouvindo também repete essa oração. Senhor, estou aqui com o coração aberto. Senhor, assim como o filho mais novo da parábola, eu digo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, mas estou aqui arrependido. Recebe-me, pois, em tua família. Enche-me com teu Espírito. Jesus Cristo é agora o Senhor da minha vida. É o que oro ao Senhor. Pai, no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Meus amados, se você que está aqui presente ou que nos ouve pela internet fez essa oração pela primeira vez, ou fez voltando ao Senhor, e não apenas isso, repito, fez de coração verdadeiramente arrependido diante de Deus, saiba que você é nova criatura, foi trazido de volta à família do Pai. Saiba que há agora celebração, a festa no céu, e saiba que sua vida nunca mais será a mesma. Se você é essa pessoa, meus queridos, nos procure ao final, quando o culto tiver encerrado, nos procure, que nós agendaremos um momento nesta semana para conversar com você. Eu espero que vocês tenham sido abençoados pela exposição à palavra de Deus, e que a paz do Senhor seja derramada sobre todos os corações aqui presentes. Amém? Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.